A pergunta básica é, será que dessa vez vai? A gente sempre na torcida, mas também aqui, todos nós gatos escaldados com reforma tributária, aquele assunto eterno, não é? Que parece que nunca anda e nunca sai do noticiário. Em entrevista ao Canal Livre da Band neste domingo, o secretário especial que cuida dessa área no governo federal, Bernard Api, diz que dessa vez há uma chance de que as coisas sejam diferentes. Eu tenho hoje 10% de um bolo de 100 que vai crescer X% ao ano daqui para frente. Pouco, porque o país não cresce. Eu agora vou passar a ter, vezes 10%, eu vou ter, 9% do bolo. Só que a economia cresceu 20% a mais. E essa transição dos 10% que ele tem hoje para os 9% é em 40 anos. Nesses 40 anos eu posso te garantir que a economia vai crescer certamente mais de 10% a mais por conta da reforma tributária. Hoje no Brasil nós temos o ambiente político mais favorável para a aprovação da reforma tributária desde a Constituinte. E eu nunca vi um clima tão favorável pelo posicionamento do Legislativo e do Executivo para a aprovação da reforma tributária. E o resultado vai ser uma melhoria muito grande do sistema tributário brasileiro e o impacto disso é um aumento muito grande do potencial de crescimento da economia. Ambiente mais favorável à aprovação da reforma tributária, hoje, na opinião do secretário Bernard Api. O deputado federal Jonas Donizete, ex-presidente da Frente Nacional dos Prefeitos, integrante desse grupo de trabalho da reforma tributária na Câmara dos Deputados, ao vivo conosco aqui no Jornal Gente da Rádio Bandeirantes. Bom dia, seja bem-vindo, deputado. Bom dia, Thaís. Em seu nome eu cumprimento todos aí que fazem parte aí do debate, a todos os ouvintes da Bandeirantes. Obrigado. O senhor vê também esse clima positivo? O que pode nos levar a crer que dessa vez há uma chance de que a coisa seja diferente, deputado? Thaís, eu quero começar pela tua fala, que é o que eu tenho dito sempre quando eu converso com os meus pares. A primeira coisa que a gente tem que vencer é o descrédito. E o descrédito ele não vem à toa, ele vem se tem razão. Né? Tem só uma coisa que a gente dá para quem tem, que é razão. Você tem razão, a sociedade tem razão, é um debate que já foi exaustivo, que não chega num final, num desfecho. E como é que a gente vence o descrédito? Oferecendo resultado de trabalho. Algumas coisas me animam. O grupo é pequeno, comparado com a quantidade de parlamentares, nós temos um grupo de 12 pessoas. Eu já tive dos dois lados do balcão. Eu já sou legislativo, já fui executivo. Quero ajudar, sinto um espírito muito grande de colaboração dos membros. Existe Zona Franca de Manaus, existe a questão das isenções, existe a questão do Pacto Federativo, que aí eu entro, né? Porque hoje a alíquota seria de 25%, que está na PEC 45%, 14% ficaria com os estados, 9% com o governo federal, União, e apenas 2% com os municípios. Sendo que os municípios têm uma incumbência maior de prestação de serviço para a população. E eu falo que a reforma tributária ela tem que ser justa, ela tem que ser simplificada, mas ela tem que dar retorno para o imposto para o cidadão também. Mas eu concordo com o Bernardo Api nessas condições que ele falou. O Legislativo querendo, o presidente da Câmara muito determinado, tem uma diferença de outros governos que estão fazendo logo no comecinho do governo. Outros governos foram transitórios ou então escolheram do meio para o final para fazer, onde já não tem tanto capital político. Eu acho que existem condições boas para que a reforma aconteça. Deputado, bom dia, bem-vindo ao nosso programa. Eu queria saber do senhor o seguinte, não há nenhuma chance de na Câmara ou no Congresso, de uma maneira geral, essa reforma beneficiar de fato o cidadão, quer dizer, no sentido da redução da carga tributária, porque o que a gente está falando é aquela velha discussão, né? Quem é que vai abrir mão de imposto, né? Se é o ente, qual é o ente federativo que pretende abrir mão de imposto? Ninguém quer abrir, é por isso que as reformas não prosperam, né? Porque ninguém quer abrir mão do seu fato, muito pelo contrário, se puder aumentar a carga tributária, melhor ainda, né? Para quem é do executivo, para quem é do executivo nos 3 níveis, né? Eu queria saber do senhor exatamente isso. Não há uma chance de o Congresso Nacional ser, digamos assim, ter uma certa comiseração quanto ao pagador de impostos no Brasil? Bom dia, Cláudio. Eu vejo da seguinte forma, Cláudio, você está correto quando você fala que o imposto no Brasil pesa muito sobre o cidadão, mas o imposto pesa sobre 2 maneiras. Ele pesa primeiro sobre o tributo que ele paga e depois sobre a dificuldade, ou até em alguns casos, as empresas tendo que manter departamentos
com muitos funcionários, apenas para entender como é que vai pagar o imposto. E alguns casos piores ainda, a pessoa, às vezes, não por dolo, mas acaba pagando um imposto errado e vem uma multa, vem uma penalidade. Eu conheço casos de empresas internacionais, empresas multinacionais, que começaram a se instalar no Brasil, pisaram no freio, porque tomaram multas da Receita e elas não compreendem essa multa porque falam que estão com demandas judiciais, né? Mas respondendo objetivamente a sua pergunta, eu acho que se a gente for entrar nesse fórum agora, a reforma não sai. Eu acho que não dá nem para pensar em aumentar e também diminuir, né? Por quê? Porque nós temos que, nesse momento, simplificar as coisas. Os impostos municipais, eles já são muito simplificados. Tem 3 impostos municipais. É o ISS, o ITBI e o IPTU. Não tem complicador nenhum da maneira que a pessoa vai pagar. Agora, ICMS, nós temos 27 entes federativos, cada um de um jeito, né? Governo federal, nós temos vários impostos, contribuições, que são muito complexas de entender. Então, eu acredito que se nós conseguirmos essa simplificação, tributar no destino e não na origem, né? Facilitar para quem paga o imposto, eu acho que a gente já vai estar dando uma grande contribuição, e aí sim, num segundo momento, eu acredito que a gente deva, existindo esse crescimento da economia, como o Bernardo Api falou, e eu acredito, e eu que já tive a experiência no executivo, eu sei de uma coisa: quando a economia cai, a arrecadação cai mais do que a economia, e quando a economia ela sobe, a arrecadação pública sobe mais do que a economia. Então, acho que nesse primeiro momento a gente tem que ter uma preocupação, e o relator Aguinaldo Ribeiro fala muito claramente sobre isso, que é dar uma tranquilidade, mesmo a gente dando essa tranquilidade, as pessoas ficam meio com o pé atrás, de que não vai ter aumento de carga tributária. Agora, eu vejo muito pouco espaço para uma diminuição, justamente porque a gente vai ter que fazer esse ajuste mais fino entre para onde vai os tributos. Uma coisa boa agora, que eu acho que... Pois não, pode... Por favor, não, é que agora o senhor foi no ponto, viu, deputada? A Sônia Blota aqui, a carga tributária do Brasil, tudo bom com o senhor, um prazer tê-lo aqui no Jornal Gente. A carga tributária do Brasil já é muito elevada. E além de simplificar e melhorar a distribuição dos impostos, a reforma vem para diminuir um pouco essa carga ou corre o risco de ter um aumento mesmo nessa tentativa de ajeitar as coisas? É isso que eu gostaria, o senhor tocou num ponto muito importante. Um risco de aumento zero. A gente está com uma equipe de economista muito forte, com consultores do Congresso Nacional, mas eu sou daqueles que gosta de ver o preto no branco, né? Eu gosto de ver a coisa ali comprovada. Eu acho que a gente deve fazer simulações antes de aprovar a lei para garantir que realmente não vai haver esse aumento de carga tributária. Mas uma coisa que a gente vive numa economia digital, eu vou dar um exemplo prático e que não é mais cabível. Por exemplo, as prefeituras recebem a cota do ICMS em 3, 4 parcelas mensais. Os impostos federais, mesma coisa. Por que não, no dia que caem os impostos na conta, já ter uma espécie de um PIX público? E esse dinheiro já vai para o município que tem que ir, já vai para o estado que tem que ir, e as coisas simplificam muito. Isso eliminaria muito problema de projeção de caixa, de pagamento de fornecedor, de pagamento de salário de funcionários. Já tornaria o setor público... Eu falo o seguinte, Sônia, o setor público ele pode tentar caminhar junto do setor privado, mas é muito difícil, porque a lei privada fala que o que não é proibido você pode. A lei pública, o direito público, fala que o que não é permitido você não pode. Então, você pode ter a ideia mais brilhante que for, você tem que transformar aquilo numa lei autorizando o poder público a fazer. Essa é a grande mudança entre administração pública e privada. Por isso que tem muito administrador que é um grande administrador privado, tem vontade de entrar na vida pública e ele não tem tanto sucesso assim. As coisas não são iguais, né? Mas eu acredito que essa reforma, ela tem que fazer... Nós estamos muito longe do setor produtivo brasileiro, muito distante. Eles estão caminhando rapidamente, a parte brasileira, a parte produtiva brasileira, eu falo prestação de serviço, indústria, avançou quase que na velocidade dos países mais desenvolvidos, e o nosso setor público ainda está a passo de tartaruga.
Então, a reforma tributária pode fazer com que a gente se aproxime um pouco mais desse mundo mais veloz que a gente vive. Nós estamos conversando aqui na Rádio Bandeirantes com o Jonas Donizete, que é deputado federal e integra esse grupo de trabalho da reforma tributária. Para quando podemos esperar a aprovação da reforma tributária? Qual é o cronograma que se estabelece aí para que a discussão possa acontecer nas comissões, plenário, votações? Porque são duas PECs, né? É mudança da Constituição, então é quórum qualificado e tudo mais, né, deputado? Vamos lá então, Pedro, tua pergunta muito pertinente. Nós temos um calendário e o desejo é que a votação seja no plenário em maio. Tem algo que as pessoas ainda não sabem assim completamente. Qual que é a coisa boa? Esse relatório ele já foi apresentado pela comissão anterior. Então não vai haver comissão especial. Tudo que a gente decidir, quem vai incorporar é o relator da matéria e já vai direto para a votação em plenário. Tem muita gente se posicionando contra isso, achando que não, tinha que ter um debate maior, uma coisa... Mas isso já teve, já foi exaustivamente debatido. Eu acho que agora chegou o momento da gente apresentar um resultado, né? E o ótimo não pode ser inimigo do bom, não dá para fazer a coisa assim perfeita como tem que ser. Vamos fazer aquilo que é possível nesse momento, né? E eu acho que a gente já vai estar dando uma grande contribuição. Eu já participei de outras questões assim complicadas também, que muitas pessoas tinham tentado e não conseguiam, e eu tenho claramente aquilo que precisa para acontecer. Precisa ter foco, não dá para a gente ficar aumentando, vamos cuidar daquilo outro. Você não chega num fim, sempre alguém tem uma nova ideia e quer acrescentar uma coisa, então precisa ter um foco. Qual que é o nosso foco? É fazer uma simplificação, esses impostos todos tornarem-se apenas um ou apenas dois, você falou. Tem duas PECs, uma PEC propõe um IVA, a outra PEC, que é a 110, propõe dois, um seria federal e o outro seria estadual e municipal. É uma decisão que nós vamos ter que tomar. Então, ficar nessa simplificação e fazer um ajuste da distribuição desse bolo entre os entes federativos. E dar uma atenção, como é o caso do setor de serviços, que a sociedade usa muito hoje em dia. Os prefeitos têm razão de se posicionarem no primeiro momento contra, porque hoje o imposto que tem mais possibilidade de arrecadação é o ISS. Antigamente cobrava-se ISS de mecânico, de manicure, hoje não. Hoje no mundo de serviços que a gente vive, o mundo digital, o ISS praticamente, eu vou falar aí da Prefeitura de São Paulo, o ISS é muito maior do que o IPTU. É muito maior do que a cota do ICMS. E assim são com as capitais e com as médias e grandes cidades. E a tendência é que ele se torne um imposto cada vez mais importante. Então eu acho que na hora da soma é preciso levar isso em conta. A gente está somando um tributo promissor, que é o ISS, com um que está decadente, que é o ICMS. Deputado, nessa entrevista ao Canal Livre, o secretário Bernarappi fala sobre a intenção geral da reforma dos impostos sobre o consumo e é bem específico, quando diz, por exemplo, que na intenção dele se retoma a cobrança de impostos sobre produtos da cesta básica, por exemplo, e se implementa no país um modelo de cashback, devolvendo esses impostos àqueles que de fato precisam e mantendo a cobrança para a parcela mais rica da população. Como tese, é perfeito. O senhor acha que isso é operacional? Eu acho que sim. Eu vou te dar um exemplo da França na questão de saúde pública. Todo mundo tem um cartão de saúde lá. Eles têm um modelo público, ele não é gratuito, ele é universal. Você vai numa consulta médica de 100 euros, você passa o cartão. Se a sua renda é muito alta, você recebe pouco de volta, mas recebe alguma coisinha, 10 euros. Se a sua renda é muito baixa, você recebe 90 euros de volta. Então existe um mecanismo que leva em conta duas coisas. Todo mundo que paga imposto precisa se beneficiar daquilo que paga. Aquele que tem uma condição menos favorável
precisa ser mais favorecido na distribuição do imposto. Então, eu acho que dá para construir algo semelhante nessa questão da devolução do imposto que diz respeito à cesta básica. Mas é um mecanismo que ele vai estar amanhã na nossa comissão, o Bernardo Api, e eu acho que ele vai ter oportunidade de explicar melhor. Mas eu acredito que exista, sim, condições operacionais para que seja feito dessa forma, que não seja um desconto universal na cesta básica, e como você falou, acho correto, né? Porque quem ganha 20 mil, primeiro que ele compra menos arroz, segundo que o imposto sobre um saco de 5 quilos de arroz não faz diferença, e quem ganha um salário mínimo, geralmente ele compra mais arroz, e aquele imposto que está sobre o arroz pesa mais na renda dele. Agora, deputado, eu queria que o senhor falasse sobre esse clima político a que se refere Bernardo Api. Assim, eu acho que, bom, não é exatamente a praia dele, né, tomar esse pulso aí da política, ele lida com a questão econômica, né, mas a gente já viu o clima muito semelhante, inclusive no governo passado, inclusive no governo anterior e em vários outros governos, né, clima assim que todo mundo fala bem da reforma tributária, né? Os deputados, os senadores, os ministros, os presidentes, né? Eu tenho a impressão que todo o governo, mesmo os mais curtos, sempre falaram ou acenaram ou chegaram a elaborar uma proposta de reforma tributária, mas isso nunca saiu do papel. Esse clima é um clima porque, afinal de contas, daquele assunto, daqueles temas que ninguém fala contra, para não ficar ruim na foto, né? Ou de fato há esse clima favorável, digamos assim, à aprovação de uma reforma como não se vê desde os anos 1960? Olha, Cláudio, eu vejo assim, primeiro é um tema complicado, né? Eu acho que você, sem desmerecer meus pares, porque cada um chegou lá com o seu mérito, mas eu percebo que tem alguns amigos que você vai dialogar, eles têm uma dificuldade de uma compreensão. Então, eu acho que a gente tem que tentar simplificar ao máximo para as pessoas entenderem, né? E eu acho que você tem um pouco de razão. É difícil você fazer uma afirmação tão categórica como essa, que está tudo bem, está tudo em paz. Eu vejo alguns fatores aí, Cláudio, eu acho que você vai concordar comigo. Primeiro, a base do governo Lula. Eu acho que o governo elegeu aí uma base, tem a frente lá que tem o PT, tem o PCdoB e tem o PV, é uma boa bancada, tem os partidos mais aliados de um primeiro momento, e tem um segundo personagem aí que é fundamental, que eu vejo ele com um papel muito importante, que se chama Arthur Lira. Eu acho que se o Arthur Lira garantir votos, como ele fez com alguns projetos do governo anterior, eu acredito sim que a gente tem a condição de atingir o quórum, que a gente chama de quórum qualificado, né, porque é uma PEC, e atingir os 308 votos. E vejo o Arthur Lira muito empenhado. Eu acho que ele está concluindo aí o seu segundo mandato, teve um apoio muito forte na reeleição, acho que foi inteligente do governo não colocar um candidato para concorrer com ele. O clima é um clima bom, e acredito que ele vai tentar, ele tem muita relação no setor industrial, né, com vários setores, mas principalmente no setor industrial, que é um setor que será muito beneficiado com essa reforma. Então eu sinto ele muito empenhado, até também para deixar um legado durante a presidência dele. Eu acho que vai ficar marcado aí, foi quando se aprovou algo que sempre falava que ia aprovar e nunca se aprovava. E também o executivo, usando aí a sua força. Não adianta, o executivo não vai mandar projeto, isso aí o coordenador do nosso grupo, Reginaldo Lopes, que é do PT, já falou, não haverá projeto por parte do executivo, ele vai deixar o debate no legislativo, mas não dá também para assistir de braços cruzados. Eu acho que no momento certo o executivo vai ter que entrar em campo para poder garantir os votos necessários para a aprovação da reforma. Muito bem, conversamos aqui na Rádio Bandeirantes com o deputado federal Jonas Donizete, do PSB de São Paulo, que foi prefeito de Campinas, foi presidente da Frente Nacional dos Prefeitos e, mais importante do que tudo isso, foi radialista no começo da carreira e trabalhou na Rádio Bandeirantes. Um abraço, sempre um prazer recebê-lo de volta aqui, viu, deputado?
Eu que agradeço. Meu programa vinha logo depois do Jornal Gente. Que bacana. Semana passada, a Rádio Bandeirantes aqui de Campinas, que é muito querida. Um abraço, Pedro. Um abraço a todos vocês. Outro para o senhor, deputado. deputado. Rede Bandeirantes.